Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa unidade de português é página 21, tá? De português. O tema é pintura, uma mulher do século XX, né? O nosso livro, a matéria de português em si, ele está fazendo a gente conhecer mais um pouco sobre esses artistas, né? Pintores, de outras épocas, né? E a gente já conheceu Leonardo da Vinci, tem Rafael Sanzio, né, que vamos falar também. Teve um outro também na outra lição que falamos sobre ele também. Então a gente vem conhecendo um pouco mais, né, desses pintores, desses artistas. Então vamos lá, página 21, e vocês acompanhem a Débora aí na leitura. À medida que o tempo passa, os artistas vão modificando o modo de produzir arte. No tempo de Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, a pintura retratava as pessoas, os objetos e as paisagens de maneira fiel. Então, eles costumavam retratar as pessoas, né? E era uma fotocópia, né? Vamos dizer assim. Então, eles eram ótimos artistas em criar isso, né? Essas telas maravilhosas. Os objetos e as paisagens de maneira fiel. Isto é, como se fossem reais. Mas isso mudou. Atualmente, muitos quadros são intrigantes, porque suas figuras não se parecem nem com as de Leonardo da Vinci e nem com Rafael Sanzio, nem com as dos fotógrafos. Abaixo está um quadro pintado em 1937. O nome dessa obra é Mulher, né, chorando. Essa mulher lhe parece estranha? Toda quebrada? O que você acha de uma pintura assim? Então, realmente, né, gente? Não estamos acostumados a ver uma arte, né, desse jeito. Então, vocês observem essa imagem. Vocês acham ela estranha? Toda quebrada, né? O que vocês acham dessa pintura? Então, vamos lá. Aí vem nossa primeira atividade. Na página seguinte, né? Tem 5 perguntas aí relacionada, claro, às imagens. A imagem da página anterior. Há alguma semelhança entre o quadro de Pablo Picasso e Leonardo da Vinci? Você estudou o módulo anterior, então dá uma olhadinha no módulo anterior, tá? Para ver o quadro do Pablo Picasso, né? E para ver o quadro do Leonardo da Vinci para comparar com o Pablo Picasso. Nesse quadro, número 2, nesse quadro a mulher parece haver-se enfeitado para sair de casa, ou se justamente chegando da rua, que adornos nos levam a imaginar isso, né? Então parece que ou ela está se preparando para ir para a rua, ou ela está chegando da rua, né? Então vocês vão ver aí a imaginação aí de vocês. 3. Como ela parece estar se sentindo? Opa, já tem até a dica aí, né? Porque a mulher tá chorando. Ela tá se sentindo como, gente? E por quê? 4. Que cores o pintor usou para retratar o rosto da mulher? Então, quais são as cores aí que ele usou para retratar o rosto dessa mulher aí do quadro? Por que você acha que ele escolheu justamente essa cor? O que você achou desse quadro? Gente, o que vocês acharam aí? Olhem, observem o que vocês acharam desse quadro aí, tá? E respondam aí, cara, as palavrinhas de vocês.
Hora de ler, né? Ler, não é hora de ler, não. Ler, página 23. Conheça alguns fatos da vida de Pablo Picasso, lendo o texto a seguir. Então, tem aí, né, um pouquinho sobre o Pablo Picasso e o cubismo. Conheça a vida e a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivermos que escolher um único artista para representar muitas mudanças da arte do século XX, seria Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881. Picasso era um artista que fazia tudo mesmo. Além de pintar, trabalhou também com gravura, escultura, desenhos, colagem, cerâmica, cenografia e ilustrações para livro. Ele é o mais famoso. Provavelmente é o mais influente artista do século XX. Aí, por ser filho de um professor de desenho, Picasso sempre contou com o incentivo da família. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, capital artística da Europa. Picasso era uma pessoa bastante emotiva e isso, claro, influenciou sua obra. Por essa razão, seu estilo de pintura mudou muitas vezes durante sua vida. Ele não se contentava em fazer sempre o mesmo tipo de quadro. Suas pinturas começaram a se diferenciar mais dos outros pintores quando passou a pintar usando apenas tons de azul, a chamada fase azul. Esse foi o pedido em que Picasso sentiu-se infeliz e sozinho. Por isso, todas as personagens dessa fase parecem tristes e solitários. Então, já tem dica aí, gente, para alguma respostinha lá da atividade, hein? Então, vamos lá. Tem bastante texto, né, para a gente conhecer um pouco a história desses pintores. Então, vamos lá. Na página 24, 2 autorretratos de Picasso, de 1901, da fase azul. O primeiro é de 1907, o segundo. Quando conheceu Fernande Olivier, uma das muitas mulheres com quem se apaixonou, sua tristeza ficou para trás. Iniciou-se aí a fase rosa. Nela, não só as cores, mas também o tema de Picasso eram mais alegres. Retratou a arte circense, né, que é a arte do circo. Geralmente mostrando os artistas e os animais. No entanto, a fase rosa não mudou muito tempo, né? Aí temos aí a fase rosa aí, pessoas juntamente com animais. Os saltimbancos, de Picasso, 1905. Junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, considerado um dos movimentos mais importantes da história da arte moderna. Em 1937, Picasso pintou seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua vida, da sua longa vida. O pintor permaneceu na França até a morte. Picasso nunca parou de produzir. Ele morreu aos 91 anos. Olha, viveu bem, hein, gente? Em 8 de abril de 1973. Você sabia? Painel Guernica
né? É o mais famoso. Olha aí embaixo. Guernica é uma tela enorme com 7 metros e 82 centímetros de largura por 3 metros e 50 centímetros de altura e está no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid. A violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada pelas figuras em pedaços. Elas exprimem a destruição e o sofrimento causado pela guerra. Na parte anterior da tela, um olho assiste a tudo e parece iluminar a cena, como se revelasse ao mundo do acontecimento, o horror do acontecimento. Então, aí na imagem, gente, aparece um olho, né? Olhando o horror, né, do acontecimento. Deixa eu ver aqui para frisar para você. Aqui, ó. Tá? Aí vocês observem aí o que está sendo dito aí no Você Sabia. Vamos lá? Entender o texto. Responda oralmente, não precisa anotar nada no caderno, tá? Mas se quiser botar no livro, no próprio livro, for pequenininho, pouca coisa, pode colocar aí, tá? No entender o texto. Responda oralmente as questões sobre Pablo Picasso e o cubismo. 1. Relembre os saberes de Da Vinci e de Picasso. Qual a semelhança entre esses dois artistas? Se der, coloca aí mesmo. Se não, você entendeu, compreendeu? Ok, tá? Por que Picasso mudou algumas vezes seu jeito de pintar? A gente acabou de ler, né? 3. Agora reflita sobre o que você leu a respeito de Pablo Picasso e apresente sua conclusão. Ele pintava para que as pessoas achassem seus quadros bonitos ou para expressar seus sentimentos? Justifique. Então, estudar a língua. Escreva o alfabeto da língua portuguesa. Gente, vamos escrever o alfabeto, né? A, B, tá? C é o nosso alfabeto, certo? Organize as palavras de cada item em ordem alfabética. Então, a primeira letra de cada palavra. Então, temos aí um quadro, né? Que tem palavras artista, gravura, escultura, desenho, quadro, colagem, obra e pintura. Vocês vão colocar em ordem alfabética, certo? Página 27. A segunda letra de cada palavra. Ó, na letra A é a primeira letra em ordem alfabética. Já na letra B, é a segunda letra de cada palavra em ordem alfabética, tá? E na letra C, é a terceira palavra, né? A terceira letra de cada palavra em ordem alfabética, tá? A terceira letra de cada palavra em ordem alfabética. Número 3. Muitas listas de nome de pessoas são organizadas em ordem alfabética. É assim no diário de classe da turma, é na lista telefônica, entre outras. Organize os nomes abaixo, né, seguindo a ordem alfabética de acordo com o pronome, isto é, o nome que vem antes do sobrenome, nome da família. Então, ó, Rafael Zanzio, né? Então, é o primeiro nome, tá? Rafael, tá? Aí vem Leonardo da Vinci, Pablo, e vocês vão colocando na ordem alfabética o nome que vem antes do sobrenome, tá bom? Vamos lá. Página 28. Em cada item a seguir, há apenas uma palavra que pode iniciar o verbete.
em um dicionário. Pinter. Gente, qualquer coisa, procura no dicionário, tá? Aí tem a falava, falando, falar e falei. Qual é a palavra, né? Porque é uma só, que pode iniciar o verbete em um dicionário. É muito bom vocês terem um dicionário para fazer essa, né? No início das aulas, a tia Débora pediu o dicionário, tudo, mas devido à pandemia, a gente não teve como usar. Agora a lição está pedindo, tá? Então, vocês vão olhar aí e vai pintar somente uma palavra que está relacionada lá no dicionário, né? Que ela inicia o verbete lá no dicionário, beleza? 5. Encontre no dicionário o significado que as palavras destacadas têm no texto a seguir. Depois, reescreva o texto, substituindo, né? Trocando essas palavras pelas que você encontrou no dicionário. Ó, vamos precisar de novo do dicionário. Então, tem aí escrito: a figura do quadro Mulher Chorando tem um brinco que pinça bem no meio do... Qual é a palavra destacada? Lobo. Aí vocês vão olhar lá a palavra que no dicionário, né, vai dizer uma palavra que substitui essa, né, no lobo. Aí tem alguma palavra lá que vai substituir lobo. De orelha. Ela é elegante, traz um chapéu vermelho, adornado. A palavra destacada, adornado. Aí vai olhar lá no dicionário também e ver qual é a palavra que vai destacar. Por uma flor azul, parece que ela já se ausentou. Retornou, a outra palavra destacada. E não teve tempo de retirar, outra palavra destacada, o chapéu. Ou ela iria sair de casa, mas se deteve, a outra palavra e a última palavra destacada, por alguma razão. Então, vocês vão reescrever. A figura do quadro Mulher Chorando tem um brinco que pinça bem no meio do... Qual é a palavra lá no dicionário, né? Que vai substituir o lobo. Aí você vai substituir. Da orelha, ponto. Ela é elegante, chapéu, né? Que traz um chapéu vermelho adornado. Qual é a palavra que substitui adornado? Não. Aí vocês vão ir reescrevendo ela toda, ok? Produzir o texto, né? Tia Débora cancelou, estamos no nosso projeto de leitura, então cancela. Cancela, pra gente fazendo o nosso projeto de leitura, tá? Então, vamos lá. O Hora de Brincar, gente. O Hora de Brincar, ele fala da Giuseppe, né, que nasceu em 1527 em Milão, né? Trabalhou inicialmente com seu pai na construção das janelas de igreja, bem colorida e com portas de pequenos detalhes, chamada vitrais, tá? Então aí tem essa história dela. E eu quero ressaltar para vocês vão olhar, olha só, em cada quadro rosto é desenhado com frutas, flores, vegetais e folhas, representando as quatro estações. Primavera, olha só, cada imagem aí, né? Cada quadro está representando as estações: primavera, verão, outono e inverno. Então, vocês vão observar nessa história, que eu achei muito interessante e legal. E lá no final, ó, aqui, ó. Ai, calma aí. Aqui vocês vão olhar. Não, calma aí. Deixa eu subir só mais um pouquinho. E aqui vocês vão observar que tem, ó, recorte as peças no anexo 1.
monte o quebra-cabeça e descubra qual a estação do ano será retratada. Então, achei muito interessante, gente. Lá no nosso livro, né, vem algumas coisas, olha só. Então, lá no anexo 1 de português, vocês irão encontrar, tá, esse quebra-cabeça. Pedem ajuda se não souberem recortar, tá? Para não estragar o quebra-cabeça. E vocês vão montar e irão descobrir qual é a estação do ano que é o quebra-cabeça. Tá bom, gente? Aí vem o para casa, tá? E vocês vão observando aí. Deixa eu ver se eu cancelei alguma coisa do para casa aqui. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Para casa, não foi cancelado nada do para casa, tá bom, gente? Gente, qualquer dúvida, chama a tia Débora no privado, tá bom? Mas a nossa lição, ó, tá bem tranquila. Observar os quadros e você vai responder muita coisa do que você entendeu, do que você observou, certo? Depois vai ordem alfabética. Vocês já estão, ó, craque, porque eu já vi isso na prova. Então, mas mesmo assim, pintou dúvida, chama a tia Débora no privado pra gente conseguir resolver isso, tá? Beijo, fica com Deus.